Olá, tudo bem? Eu sou o professor Thiago Rosário e hoje a gente vai começar o nosso curso de História. E a primeira aula é sobre a introdução do estudo da história, ou seja, conceitos básicos da história, para a gente conseguir dar prosseguimento aos nossos estudos de outros assuntos a partir do ponto de vista da ciência histórica. E aí eu vou compartilhar com vocês alguns slides para complementar a minha fala e facilitar o entendimento. Pois é, o primeiro conceito que a gente vai trabalhar é justamente o conceito de história. A gente usa esse termo para várias situações, né? Como contar uma história do que aconteceu ali na esquina, como, por exemplo, uma fofoca, né? Ou então referenciar, por exemplo, a literatura, né? A história em quadrinho, a história de um romance. Há várias utilizações para a palavra história. Até mesmo a sua pessoal, né? Vou contar a minha história para você. Todas elas têm a ver e se relacionam, mas a história que a gente vai trabalhar vai ser a história como ciência, como conhecimento. Então a história tem um objeto de estudo, que são os seres humanos, e ele está localizado em um determinado aspecto, e esse aspecto é o tempo. Então a história estuda a ação dos seres humanos no tempo. Então é uma ciência de amplo aspecto, mas que vai ter como seu objeto de estudo o ser humano e as suas ações. Por isso a gente diz que a história é uma ciência humana, por conta desse objeto de estudo. Quando eu falo objeto de estudo, é objeto de estudo e de pesquisa também, tudo bem? Porque é justamente esse item, esse fator, que vai possibilitar o estudo e as pesquisas históricas. Então podemos conceber que as fontes históricas são os vestígios deixados pela humanidade. E a gente pode dividir essa fonte em categorias. Por exemplo, as fontes primárias são as fontes diretas, são os vestígios diretos daqueles seres humanos naquele tempo. Tudo que é produzido durante o próprio período estudado ou pesquisado. Aí, nesse mesmo sentido, a gente vai ter também as fontes secundárias. São os vestígios, os trabalhos feitos por um tempo, mas fora daquele tempo. Deixa eu ver se eu consigo explicar isso melhor. Essas fontes, elas são produzidas depois do acontecimento. Então, geralmente, o historiador ele pode, escolher uma dessas fontes históricas, um desses tipos de fontes históricas para trabalhar, ou pode, como geralmente acontece, trabalhar com as duas em conjuntos para se complementarem. Estudar um acontecimento com os vestígios, com as fontes produzidas naquele acontecimento e também com fontes produzidas sobre aquele acontecimento. Portanto, utilizando fontes diretas ou primárias e fontes indiretas ou fontes secundárias. Além disso, a gente pode dividir as fontes em duas outras tipologias, que são as fontes materiais e as fontes imateriais. De maneira bem simples, as fontes materiais é tudo aquilo que a gente pode tocar. Elas existem como matéria. E também a gente tem as fontes imateriais. São aquelas produções humanas que a gente não pode tocar, como tradição, costume, lendas, rituais. Só que muitas das vezes, esses dois tipos de fontes, eles se entrelaçam, né? Há fontes imateriais que precisam da fonte materiais para poder existir. Por exemplo, uma tradição, um ritual que precisa da música, né? E para realizar essa música precisa de algum instrumento específico. E aí é uma cultura imaterial utilizando a cultura material para existir. Então é um ritual, é uma tradição, um costume reproduzido através de um material, que é um instrumento musical. Então elas se conectam também. Eu separei alguns tipos de fontes aqui para exemplificar para vocês, né? Então vamos lá para o quadro. A escrita, ela fornece informações sobre eventos históricos, né? Elas são cartas, diários, constituições, documentos em gerais. Os artefatos arqueológicos, que são objetos criados ou usados por culturas, como, por exemplo, moedas, ferramentas, utensílios domésticos e etc. Tem também os monumentos e estruturas, que são estruturas físicas, né? Como templos, pirâmides, estátuas, muralhas. As fontes iconográficas, elas são representações visuais, como fotos, pinturas, filmes, artes visuais. Tem também um tipo de fonte oral, que são os registros sonoros, como entrevista, discursos, músicas. E a fonte mais contemporânea, que são as fontes digitais, que são diversas formas de produção digitais, como arquivos de documentos digitais, bancos de dados, sites, mídias sociais, enfim.
As fontes históricas, elas são elementos criados pelos seres humanos e que podem dizer alguma coisa sobre o ser humano naquele determinado tempo. E elas são usadas justamente para desvendar, a história, os acontecimentos e a jornada do ser humano na Terra. E a gente diz que a história e a produção histórica, ela acontece de forma interdisciplinar. Até então que o objeto de estudo da história é bem amplo, é a ação do ser humano no tempo. Então ela vai utilizar de outras ciências para poder fazer o seu trabalho também. Então, por exemplo, da antropologia, que vai estudar a cultura dos seres humanos. A gente vai utilizar também ferramentas da matemática para contar o tempo e a passagem do tempo. A gente utiliza também da biologia para a gente entender como o ser humano vai se adaptar ao meio ambiente, e esses impactos que o ser humano faz no meio ambiente e o que o meio ambiente faz ao ser humano. E isso gera desdobramentos na sua cultura, no seu modo de vida. Outra ciência que é bem utilizada também é a arqueologia, que vai estudar os seres humanos há muito tempo atrás, através de vestígios deixados, que a gente chama de sítios arqueológicos. Além dessas ciências que eu exemplifiquei, a gente utiliza também as línguas, a psicologia, a pedagogia, as ciências sociais, sociologia, os estudos sobre as religiões, e aí a gente vai juntar com as nossas metodologias para fazer a produção histórica. Agora vamos entender outro conceito, um conceito importantíssimo, que é o conceito de tempo. Houve um momento em que os seres humanos vão perceber a passagem do tempo e vão começar a quantificar essa passagem do tempo. Mas como foi que os seres humanos passaram a medir a passagem do tempo? Foi principalmente pelas observações da natureza, a observação dos fenômenos naturais, como o dia, a noite, a percepção que existe uma época mais fria, mais quente, mais chuvosa, mais seca. Então essa percepção do tempo natural possibilitou a criação de medidas para quantificar o tempo, e a contagem do tempo levou à criação dos primeiros calendários. O calendário que a gente utiliza no mundo ocidental é um calendário chamado calendário gregoriano. Ele tem esse nome graças ao seu criador, que era o Papa Gregório. Esse calendário ele foi criado em 1582, numa tentativa de organizar o tempo, porque cada sociedade tinha sua própria forma de organizar. Lá no mundo europeu a gente está falando. Como a Igreja Católica era uma igreja que tinha uma administração ampla na Europa, ela precisava de um parâmetro um pouco mais fixo para conseguir quantificar o tempo, principalmente para suas questões administrativas. Então, juntando algumas ideias de calendários que já existiam na Europa, Gregório organizou esse calendário que a gente tem com essa configuração de hoje. Por ter sido feito por ordem religiosa, ele vai ter como marco principal, ou marco de referência, o nascimento de Jesus Cristo. Até então que a Igreja Católica é uma igreja cristã. Então, o nascimento de Cristo marca o primeiro ano. E o mundo ocidental utiliza ele até hoje, boa parte do mundo e da produção científica utiliza essa ferramenta como referência. Mas ainda assim, hoje já está ficando mais comum a gente começar a contar o tempo a partir dos dias atuais. Qual é a principal característica deste calendário? É que ele possui 365 dias e mais ou menos 6 horas. E essas 6 horas, ela é contada em alguma quantidade de tempo, e em 4 anos tem um ano chamado ano bissexto, que é o acúmulo dessas 6 horas que dá a esse ano bissexto mais um dia. Mas claro, gente, existem outros calendários que são utilizados ainda hoje, como o calendário judaico, como o calendário muçulmano. Mas isso é assunto para uma outra história e a gente pode contar aqui em outro vídeo. Agora vamos entender a periodização do tempo. Olha, gente, isso aqui é uma periodização baseada na história europeia. Então todos os marcos de divisão desse tempo têm a ver com a história europeia. Quando a gente vai estudar outros grupos humanos de outros continentes, como em África, em Ásia ou em América, essa periodização ela fica complicada de ser utilizada. Mas como a ciência ainda é muito eurocêntrica, ou seja, tem como seu ponto de referência a Europa, essa divisão de tempo é utilizada de forma didática para a gente dividir os períodos da história, principalmente quando a gente conta, quando a gente estuda, quando a gente pesquisa a história europeia. Nessa periodização, a gente tem 4 períodos, que são
a Idade Antiga, a Idade Média, a Idade Moderna e a Idade Contemporânea. E a Idade Antiga, ela é dividida em dois. Existe um momento que vai ser chamado de pré-história e existe um momento que vai ser chamado de propriamente Idade Antiga. Mas a pré-história não é um tempo diferente. Ela faz parte da antiguidade, mas ela é uma subseção dessa antiguidade. Então, a gente pode dizer que existe 5 divisões, em 4. Ou seja, pré-história, Idade Antiga, que são juntas, e aí vem a Idade Média, a Idade Moderna e a Idade Contemporânea. O que divide a pré-história da Idade Antiga é a invenção da escrita, há mais ou menos 4.000 anos antes de Cristo, a partir daquele calendário gregoriano. Então a invenção da escrita vai marcar para a história europeia o início das civilizações. Eles vão dizer que esse marco vai ser o início, de fato, da Idade Antiga. O marco que vai dividir a Idade Antiga da Idade Média é a queda ou o fim do Império Romano do Ocidente. Isso vai ser um marco extremamente importante para a reestruturação, para a reorganização dos países, das sociedades europeias naquele período. E isso vai acontecer em 476, no ano 476. O marco que vai dividir a Idade Média da Idade Moderna é a queda também do Império Romano, mas aí é o Império Romano do Oriente, também chamado a queda de Constantinopla. E isso vai acontecer em 1453. E aí vamos ter a Idade Moderna. E o que vai dividir a Idade Moderna da Idade Contemporânea, que é o dia que a gente vive hoje, vai ser a chamada Revolução Francesa. E ela que vai dar um molde e a estrutura de todas as sociedades que vão se estabelecer, as sociedades ocidentais que vão se estabelecer após essa data, que é de 1789. A Idade Contemporânea também pode ser chamada por alguns teóricos de Idade Pós-Moderna. Mas isso ainda é uma discussão mais acadêmica, mais das universidades, mais entre os historiadores e os estudiosos do tempo. Mais didaticamente, a gente pode dizer que a gente vive na Idade Contemporânea. E todos esses acontecimentos aí vai ter uma aula específica sobre elas para a gente entender direitinho quais são os desdobramentos e quais são as causas desses acontecimentos. Outro ponto que a gente tem que entender antes de começar a estudar a história mesmo, colocar a mão na massa, são os indicadores da história, que são a forma que é marcada, Por exemplo, os anos são marcados em algarismo arábico, aquele número que a gente diz que é o número normal, 1, 2, 3, que a gente escreve à mão e faz contas com eles e tudo no nosso dia a dia. É o número, é o algarismo que a gente utiliza normalmente para as nossas operações diárias. Mas para marcar os séculos, a gente utiliza outro tipo de numeração, outro tipo de contagem, que são os algarismos romanos, que são simbolizados por letras, A letra I, a letra V, a letra X, que cada uma tem um significado. Se vocês precisarem de uma aula específica sobre o algarismo romano, a gente pode fazer aqui, é só deixar nos comentários se há necessidade de a gente entender um pouco mais profundamente de onde veio, como surgiu e como operar os números, os algarismos romanos. E por enquanto, gente, é só. Até a próxima aula. Espero que a gente fique junto aí por um tempo para aprender um pouco mais de história. E se você gostou do vídeo, não esqueça de dar aquele like, clicar lá no gostei e compartilhar o conhecimento. Obrigado, gente, valeu e até a próxima!